cooperativos para inovação. Então, é possível que as companhias de diversos portes podem fazer acordos de cooperação com as universidades e poder fazer uso de sua infraestrutura laboratorial. Então, há várias ações nesse sentido. Também estimular o número de depósitos de patentes e toda a renda de propriedade intelectual. No capítulo 3, tratamos de mecanismos administrativos, mas que são importantes, porque pela legislação que temos antes, da Lei de Inovação, não seria possível transferir tecnologia ou fazer contratos sem atender a condição de menor preço. Agora temos uma condição diferenciada que podemos escolher melhor nossos parceiros e as empresas que têm interesse em absorver determinadas tecnologias. E outro ponto também muito importante se relaciona à criação dos núcleos de inovação tecnológica em las universidades e instituições de investigação. Porque, na verdade, as universidades têm já sua política de propriedade intelectual. No entanto, com a Lei de Inovação, é possível criar uma interlocução e unidade específica para tratar da política de inovação das universidades. Então, daí temos vários desdobramentos e consequências por conta da criação, ainda, aunque temos uma outra dificuldade, que é ter recursos humanos, capital humano disponível para compor esses grupos e começar uma renda tão complexa. Ainda, considerando a Lei de Inovação, somente vou destacar a facilidade, então, pela melhoria dos mecanismos administrativos para promover a transferência de tecnologia das universidades para o mercado, a mobilidade dos investigadores. Desde então, é possível que cada investigador possa ter uma licença por até 3 anos para se dedicar a uma pequena firma de tecnologia. Sim? A participação desse investidor nas ganâncias econômicas. Então, são casos recentes, mas temos agora em Brasil vários investigadores que continuam na universidade, mas têm direito e recebem a participação econômica por conta de contratos firmados com empresas no mercado. Criação de mecanismos é muito conhecida a situação de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, China e outros, que têm a situação de encomenda governamental, a compra governamental, com elementos de impulsionar a investigação e desenvolvimento tecnológico. Então, no Brasil, temos isso de uma forma pouco estruturada e agora estamos tratando de leis ou marcos legais e normativos que promovam essa situação de forma mais concreta. E uma autorização para ampliação e criação de fundos mútuos de inversão. Temos uma renda de capital de risco desde 2000, empresário em FINEP, mas também em outras agências brasileiras, mas temos uma condição de aumentar as inversões em capital de risco para poder atender as companhias de tecnologia. E na Lei do Bem, não vou ler todos os itens, mas só para demonstrar que há um conjunto de incentivos fiscais relacionados à dedução no gasto com inovação tecnológica em relação à contribuição social ou mecanismos tributários específicos da companhia, dedução de mais de 20% com os dispêndios em inovação tecnológica, também relacionada ao incremento do número de investigadores, e outros relacionados à aquisição de equipamentos, máquinas, aparatos destinados à inovação. Depreciação acelerada para a aquisição de equipamentos relacionados às atividades de desenvolvimento e inovação, igualmente para os bienes intangíveis vinculados exclusivamente a estas atividades de inovação, e também a redução a zero da alíquota do imposto de renda retenida na fonte pelas remessas efetuadas pelo exterior destinadas ao registro e mantenimento de marca, patentes e cultivares. Bueno, uma informação adicional, a coisa de aplicação ou de resultados da Lei do Bem, tomando por ano base 2009. Então, foram recebidas as situações, as companhias que decidem usufruir desse benefício, têm que elaborar um relatório, submeter a avaliação do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia e depois
pelo endosso das despesas consideradas pela Receita Federal. Então, são duas etapas de análise que temos. Em 2009, foram recebidos pelo Ministério como 635 formulários, sendo das quais mais de 500 usufruíram e foram consideradas beneficiárias de incentivos fiscais. O gasto do setor produtivo, nesse período, alcançou como 8,33 bilhões de reais, principalmente nas empresas e firmas de setores de mecânica, transporte, eletroeletrônica e química. E o valor concedido na base, ou seja, o valor consolidado, o monto total, tendo como base o ano de 2009, para todas as empresas que foram enquadradas nesse mecanismo, foi de 1,38 bilhões de reais. Acá temos um quadro resumo da política de desenvolvimento produtivo, que está sendo modificada e atualizada para a política de desenvolvimento para a competitividade, que é mencionado antes, e temos 3 eixos: os programas mobilizadores em áreas estratégicas, o segundo, de fortalecimento da competitividade, e o terceiro, para consolidar e expandir liderança, considerando as principais vocações temáticas ou setoriais do Brasil. Então, o que quero dizer aqui? A situação hoje do Plano de Ação de Ciência e Tecnologia é uma parte importante, um integrante da política de desenvolvimento produtivo. Então, tem uma política de Estado que não é somente limitada à participação do Ministério de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Industrial, mas também temos a participação de outros agentes, considerando os 2 eixos principais, os que estão aqui nesse diapositivo. Acá temos um resumo também da fonte de recursos financeiros para todo o sistema. Sim? Estamos falando de 42 quase bilhões de reais por ano para o conjunto de todas as atividades que temos, desde a geração de conhecimento, apoio a projetos de investigação, até as atividades desenvolvidas pelas companhias internamente ou em parceria com universidades, que são ainda não muito satisfatórias, mas que têm uma condição crescente. Temos também, só para localizar neste diapositivo, a participação de outros ministérios, como o setor de energia, que é muito importante, sendo que a Petrobras, o setor de petróleo e gás, é o principal contribuinte para o funding do sistema nacional de inovação no Brasil. O Ministério da Educação e Ensino Superior, não somente pela formação de pessoas, desenvolvimento de pesquisas, mas também por formações de doutores e mestres, que depois podem contribuir com as atividades das companhias. E ainda outras situações relacionadas a desenvolvimento social e incluso uma participação do Fundo de Trabalho do Nacional, que é aportado na parte de orçamento, aportado na parte de recursos para o orçamento de ciência e tecnologia. FINEPES acá, em azul, não é azul na pança, mas é a parte que está assinalada, que corresponde a 32% do pressuposto total. Bueno, a subvenção econômica que é mencionado antes é uma atividade, um instrumento financeiro mais recente voltado para o apoio das atividades em custeio das empresas, mas são operacionalizadas em 3 segmentos: a convocatória nacional para atividades de P&D, a segunda, o PAP subvenção, PAP é a primeira empresa e o pesquisador associado às empresas pequenas, que temos um apoio para despesas relacionadas à contratação de mestres e doutores, então dedicada somente, por enquanto, para as micro e pequenas empresas. E o PRIM, que é a mais recente ação que temos em nosso sistema, que é relacionado a apoio para estudo, desenvolvimento e de viabilidade técnica de empresas incubadas. Então, são um esforço total de quase 8 milhões no total das ações nos últimos 3 anos. Sim? E acá temos uma agenda de capital riesgo, solamente para considerar que, junto com o FINEP, BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do país, uma grande agenda de capital de riesgo
e temos hoje mais de 27 fundos de inversões capitalizados por as duas agências e temos mais de 300 empresas que têm sido investidas e apoiadas por eles. Sim. Não tinha mais tempo, mas somente para poner. Nós temos a situação da universidade, continua dedicada às atividades de investigação, mas, portanto, atua de uma forma um pouco diferenciada e mais ampliada, com parcerias e tudo isso. E uma informação mais recente da posição do Brasil no ranking global de inovação, publicada recentemente, considerando a situação de outros países. É isso. Bom, muitas graças por sua atenção.